E aí pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de cinemática e na aula de hoje a gente vai falar do movimento uniformemente variado. Olha só, é um movimento que é uniformemente variado, varia. O que varia? Varia a velocidade. Por exemplo, nesse vídeo aqui atrás que você está vendo, uma corrida de cavalos. Cada um dos cavalos vai ali para sua baia, eles posicionam direitinho e é dado a largada. Eles estavam inicialmente parados e eles começam a ganhar velocidade no início da prova e depois a corrida segue normalmente. Esse ganho de velocidade está relacionado a uma variação do movimento, tudo bem? Bom, mas isso a gente vai entender direitinho ao longo da aula. Vem comigo, vamos começar. Pessoal, então antes da gente fazer anotações ali na tela, eu quero que você dê uma olhadinha para esse carro que está ali parado. Se ele está parado, ele não tem velocidade nenhuma. Aí ele vai começar a andar cada vez mais rápido, como você viu acontecendo ali na tela. Agora, um outro caso na pista de baixo. Imagina que eu tenho um carro vindo numa velocidade alta e aí ele vê alguém passando na rua e percebe que tem que frear. Então vai acontecer isso aqui. Ele vai perder velocidade. Nos dois casos que eu te mostrei, eu tive uma variação da velocidade. No primeiro o carro ganhou velocidade, no segundo ele perdeu. E é isso que acontece no movimento uniformemente variado. Se ele é variado, significa para a gente que a velocidade varia. Agora, se a velocidade varia, a gente sabe que vai ter ali uma aceleração, porque a gente aprendeu que a aceleração está relacionada com a variação da velocidade. Agora, um detalhe, o fato do movimento ser uniformemente variado quer dizer que existe uma aceleração, porém essa aceleração ela é constante. E aí eu vou anotar para vocês aqui um exemplo para a gente relembrar lá da aula de aceleração. Se eu te disser que a aceleração de um carro é 2 metros por segundo ao quadrado, lembra que 2 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 2 metros por segundo dividido por 1 segundo. Em termos práticos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cada 1 segundo que passar, a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Então, se aquele primeiro carro que estava aqui, no início tinha uma velocidade igual a 0, depois de 1 segundo, ele passa a ter uma velocidade de 2 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo de intervalo, a velocidade dele variou mais 2 metros por segundo. Então, se ela era 2, ela aumentou para 4 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, a velocidade variou mais 2 metros por segundo. Então, se ela era 4 metros por segundo, agora ela é 6 metros por segundo. Então, dá uma olhada nesses valores que eu coloquei para você aqui. De 0 para 2, a velocidade variou. De 2 para 4, ela variou de novo. De 4 para 6, ela variou de novo. Só que, o mesmo tanto que a velocidade varia nesse primeiro segundo, ela variou no próximo segundo, variou no próximo segundo. Ou seja, a velocidade varia, porém a aceleração é constante. Agora olha só, eu vou colocar para vocês ali um carro e vou te dizer que esse carro vai se mover, como você está vendo aí na tela. A gente sabe que durante o movimento dele, ele partiu desse local, que é o que a gente chama de posição inicial. E na posição inicial ele tinha uma velocidade inicial que era 0, ele estava parado. E aí, conforme ele foi se movendo, a velocidade mudou e a posição dele mudou. A gente vai deixar para conversar de velocidade na próxima aula. Hoje a gente vai focar no que acontece aqui, na posição, conforme o tempo vai passando. E aí, se eu vou analisar a posição em função do tempo, eu vou falar para vocês da chamada função horária da posição. No movimento uniformemente variado, a função horária da posição é dada pela seguinte equação, que a posição dele é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado
sobre 2. Voltando então, pessoal, é uma função horária. Horária é porque é em função do tempo. E a gente diz que é função horária da posição porque a posição varia com o passar do tempo. E aí eu quero partir direto para a aplicação prática dessa função horária da posição em exercício com vocês. Então vamos lá, vamos partir para o exercício número 1. Sabendo que a função horária da posição do carro da figura abaixo é S igual a menos 15, menos 2t mais t ao quadrado e que os dados são todos expressos em unidades do SI, Sistema Internacional, determine. Letra A. Se o movimento do carro é uniforme ou uniformemente variado. Para isso, vamos dar uma olhada aqui na função horária das posições. A gente percebe que nessa função horária a gente tem o tempo e depois tem o tempo ao quadrado. E lá no movimento uniforme, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, a função horária das posições era que S é igual a S0 mais V vezes T. E hoje a gente viu que no movimento uniformemente variado, a função das posições é dado por S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E se a gente observar a nossa função horária do exercício, a gente percebe que tem tanto o t quanto o t elevado ao quadrado. Então a gente vai dizer que o movimento é um movimento uniformemente variado. Item B. A posição inicial do carro. Para descobrir a posição inicial, a gente vai usar essa função horária e vai fazer a comparação dela com a função que eu acabei de te passar do movimento uniformemente variado. Então eu vou escrever para vocês o seguinte. A gente sabe que no movimento uniformemente variado, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E nesse exercício foi dito para a gente que S é igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. E foi pedido para a gente determinar a posição inicial do carro. Aí é bem facinho, é só a gente comparar as duas equações. Quem é a posição inicial? A posição inicial é o S0. E você percebe que S0 não está multiplicado nem por t e nem por t ao quadrado, ou seja, é o termo independente de t. Então, por semelhança de equações, a gente percebe que a nossa posição inicial é que S0 é igual a menos 15. E como foi dito no enunciado que todas as informações estão em unidades do SI, eu vou dizer que é menos 15 metros. Poxa, Coelho, mas o que significava mesmo a posição menos 15? Eu vou colocar para vocês aqui o eixo das posições em metros. Aqui está o zero, que a gente chama de origem. E o menos 15 só quer dizer que eu estou 15 metros antes do zero. Então, essa é a posição menos 15. É a nossa posição inicial, o nosso S0. Letra C. A velocidade inicial do carro. De novo, a gente vai usar a função horária das posições do M e o V, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, para comparar com a função que foi passada para a gente no exercício, que diz que o S é igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. Aí a gente vai de novo comparar as duas funções. A gente quer achar a velocidade inicial, que é o V0, e percebe na equação de cima que o V0 é o termo que multiplica o t. Então, na equação de baixo, eu percebo que o termo que multiplica o t é o menos 2. Por isso, a gente vai dizer que a velocidade inicial V0 é menos 2 metros por segundo. Coelho, mas como que você sabe mesmo que é metros por segundo? Porque foi dito no enunciado que as unidades são as unidades do sistema internacional. E um detalhe, né? Lembra que esse menos só quer dizer uma coisa, que se o eixo das posições cresce para a direita,
e a gente sabe que a nossa posição inicial é o menos 15, como a gente viu agora há pouco. O fato de ser negativo quer dizer que o corpo que parte dessa posição está inicialmente se deslocando no sentido contrário ao do eixo das posições, o que seria o que a gente conhece como movimento retrógrado. Letra D, a aceleração do carro. Agora, para achar a aceleração, a gente vai de novo escrever a função horária das posições do movimento uniformemente variado, que diz que a posição S é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E vai comparar com a função horária dada nesse exercício, que diz para a gente que a posição S é igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. Agora, eu quero achar a aceleração. A aceleração, a gente percebe que ela está multiplicando o t ao quadrado. Então, é nesse termo que a gente vai achar a aceleração. Detalhe, quando eu tenho só t ao quadrado, é a mesma coisa do que se eu tivesse uma vez o t ao quadrado. Agora, eu queria muito que você cuidasse aqui, tá? Eu não posso sair dizendo que a aceleração vale 1, porque, na verdade, quem multiplica o t ao quadrado é o a sobre 2. Aí eu posso dizer que a sobre 2 é igual a 1. E se eu sei que a sobre 2 é igual a 1, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou escrever ele do outro lado multiplicando. Então, eu chego que a aceleração é igual a 2 vezes 1 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Coelho, fala de novo para mim, como é que você sabe que é metro por segundo ao quadrado e não, por exemplo, quilômetros por hora ao quadrado? Porque a questão disse para a gente que as unidades são as unidades do sistema internacional. Letra E, a posição do carro no instante 10 segundos. O enunciado deu para a gente a função horária das posições, que é menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. E a partir da hora que eu tenho essa função horária, eu posso descobrir para qualquer instante qual vai ser a posição. Então, o que eu vou fazer ali? Eu quero saber a posição no instante 10 segundos. Então, eu vou pegar na equação e vou substituir o tempo por 10. Como que vai ficar para a gente? Vai ficar, então, que S é igual a menos 15 menos 2 vezes 10 mais 10 elevado ao quadrado. Então fica para a gente que S é igual a menos 15. Dá uma olhadinha aqui, né? 2 vezes 10 é 20. Então fica para a gente ali menos 20. E 10 ao quadrado é 100. Então vai ficar para a gente ali mais 100. Daí você me pergunta, Coelho, por que aqui ficou menos mesmo? Eu só trouxe o sinal que estava na equação antes, tudo bem? Aí fica pra gente que a posição no instante 10 segundos é igual a menos 15 menos 20 dá menos 35, mais 100 vai dar mais 65. Então é na posição mais 65 metros. E aí, se você ficar na dúvida, Coelho, mas por que é metro e não quilômetro? Vamos lembrar, é porque a gente sabe que são unidades do sistema internacional, tá certo? E por último, item F. O instante em que o carro passou pela origem. Quem era mesmo a origem, pessoal? A gente aprendeu que a origem é a posição onde o S é igual a 0. Coelho, mas não é o S0 que tem que ser 0? Não. É o instante em que ele passou pela origem. S0 é a posição inicial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função horária S igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado e vai colocar no lugar do S o 0. Então vamos fazer o seguinte, já vamos apagar aqui e vamos dizer que eu tenho que 0 é igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. Agora, a questão pediu para a gente achar um instante. Quando ela pede um instante, ela está perguntando para a gente o tempo. Agora, o que você percebe? Aqui a gente tem uma equação, uma função de segundo grau. E a gente quer descobrir o valor de t. Na verdade, a gente quer descobrir o quê? As raízes da equação, aquelas que tornam essa igualdade verdadeira. Por isso, a gente vai comparar o que está escrito aqui com o que você aprende lá com o Ferreto. Lembra que era ax ao quadrado mais bx mais c. Então, comparando, a gente sabe que
o a, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, vale 1, que o b, que é o termo que multiplica o x, vale menos 2, e o c, que é o termo independente de x, vale menos 15. Cuida, mas a aceleração não era 2? Gente, cuida, esse a não é a de aceleração, é o a daquela relação matemática da função de segundo grau que o Ferreto apresenta para vocês. Bom, no caso, para a gente achar o chamado t', duas linhas, a gente sabe que é menos b, o b vale menos 2, então menos b é menos o menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Lembra, o delta é b ao quadrado menos 4 AC. B ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 15. Eu vou esticar um pouquinho aqui essa raiz. Tudo isso dividido por 2A. O A vale 1, então 2 vezes 1 é 2. Com isso, o t', duas linhas, fica igual a menos com menos dá mais, então vai dar 2. Mais ou menos a raiz quadrada de... Olha só, pessoal, essa parte aqui fica 4 vezes 1 é 4, vezes menos 15 dá menos 60. Com esse menos que está aqui, menos com menos fica mais, então deu mais 60. 4 mais 60 é 64. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho que t' é igual a 2 mais raiz de 64 é 8, dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 mais 8 dá 10, por 2 dá 5 segundos. E o t, duas linhas, é igual a 2, agora é menos a raiz de 64, que é 8, dividido por 2. Gente, 2 menos 8 dá menos 6. Dividido por 2 vai dar menos 3 segundos. Agora, para um pouquinho e olha aqui comigo. Tempo. Não existe tempo negativo. Então, eu vou desprezar esse menos 3 segundos e vou dizer que ele passa pela posição 0, ou seja, pela origem, no instante 5 segundos. Detalhe, essa resposta e essa. Se as duas dessem positivas, ia significar o quê? Que ele passou pela origem, freou, voltou e passou de novo pela origem. Se eu encontrasse duas respostas negativas, significaria para a gente o quê? Que ele freia e retorna antes de chegar na origem. Pessoal, e com isso a gente analisou a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a função horária da velocidade, tá certo? Tchau e até a próxima aula.